Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Delphi Starter. Agora vamos para a penúltima aula, pessoal. Vamos fazer a parte do nosso histórico, então, pessoal. Eu vou mostrar uma dica aqui bem legal para vocês. Opa, vou mostrar uma dica bem legal aqui para vocês. Então, pessoal, vocês viram o tipo string. Lembra que eu falei nas aulas de variáveis que existem vários tipos, né? E a gente vai ver um desses tipos, que é uma lista de string, pessoal. Vai ser bem legal para a gente utilizar, para a gente criar o nosso histórico, né? E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, ó. SL histórico, dois pontos, T string, string list, pessoal. O string list, pessoal, ele é um objeto, tá? Eu não vou entrar no que é um objeto, tá, pessoal? Que isso daí a gente já envolve um pouco de programação orientada a objeto e não é o intuito também do curso, tá bom, pessoal? Mas saiba que isso daqui, ó, o T do Delphi, ele é de tipo, né? E normalmente tudo que tem um T antes, ele é uma classe, então logo ele é um objeto. Eu não vou entrar nesse mérito, tá, pessoal? Então só vamos se ater que existem objetos, tá, no Delphi e normalmente eles começam com T. É uma boa prática eles começarem com T. No caso do T-string list, o Delphi fornece ele para a gente, tá bom, pessoal? E todo objeto no Delphi a gente precisa criar e destruir ele. Por quê? Porque no Delphi a gente controla o gasto de memória. Tudo que é criado deve ser destruído, tá bom, pessoal? E aqui neste caso, como a gente vai utilizar ele na aplicação toda, então a gente pode fazer assim, ó, F12, vamos clicar sobre a nossa calculadora aqui, ó, no FL Calc, vamos vir em Events, aqui pessoal, vamos vir no Create, tá? On Create. Vamos a dois cliques no Create, ó, forma Create, vamos fazer assim, ó, SL histórico, dois pontos igual string list ponto para criar um objeto assim a gente cria no Delphi, ó, ponto create. Pronto, nossa lista de strings está criada. Porém, a gente precisa destruir ela também, né, para a gente não deixar sobrando na memória. Porque o que acontece se a gente não destruir ela? A gente vai fechar nossa aplicação. Mas aquele espaço de memória no Windows nunca vai ser liberado. Somente quando o computador for reiniciado, aquele espaço de memória vai ser desalocado, né? Vai ser liberado. E isso vai fazer inflar a memória do computador, tá, pessoal? Então a gente tem sempre que se preocupar com tudo que a gente criar, a gente tem que destruir. Isso é uma regra da pessoa, a gente deve sempre destruir tudo, todos os objetos que a gente criar. Então, nesse caso, a gente vai fazer assim, ó, free end new. Outra regra, tá, pessoal? Temos duas formas de destruir. Eu vou mostrar para vocês logo em seguida, tá? Uma delas é o free new e a outra é o free. Free and new a gente usa quando a gente vai destruir o objeto que não pertence ao mesmo contexto. Por exemplo, a gente criou esse objeto nesse método, porém a gente destruiu o objeto nesse método. Então a gente usa o free and new. Aqui é mais para a gente conseguir decorar, tá? Se eu criar um objeto aqui e também destruir o objeto aqui, aí eu posso dar um ponto free nele, tá bom? Isso é uma regra que o embarcadeiro passa pra gente. Vou mostrar melhor para vocês assim que a gente criar o nosso segundo form, tá, pessoal? Então, aqui criamos o nosso objeto e agora nós destruímos. E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer para guardar o histórico, né? A gente vem aqui, ó, no nosso igual, vamos fazer assim. Toda vez que eu terminar minha soma, eu vou fazer assim, ó. Antes de eu vou colocar aqui em cima para aproveitar o que tem no visor antes dele ser apagado, antes dele ser sobrescrito aqui, tá? Então a gente faz assim, ó. Nossa lista de string histórico, né? SL histórico, ponto add. Olha que legal. Adicionar uma string aqui dentro. Então, vou colocar aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo. Então, aqui, nesse momento, antes de eu sobrescrever, eu tenho um cálculo mais
uma string igual mais o resultado. Olha que bacana. Já temos o nosso histórico sendo gravado aqui. Toda vez que a gente clicar nele igual, ele grava um histórico pra gente. E aí, agora a gente precisa exibir esse histórico, né, pessoal? Então, como é que a gente faz um form conversar com outro no Delphi, né? A gente faz assim, ó, aqui, botão direito em cima do nosso exe aqui, ó, PRJ, calculadora, botão direito, add new, VCL form. A gente está trabalhando com VCL, tá, pessoal? Então, vamos adicionar um VCL form. Olha aí que legal. Ele criou outro form pra gente, ó. Vamos salvar ele aqui, ó. Vamos salvar ele como o Unity histórico ponto calculadora. Perfeito, ele está salvo. Pessoal, porém, toda vez que a gente cria um form, o que acontece? O Delphi já vai alocar ele automaticamente na memória para a gente. Porém, isso faz nossa aplicação consumir mais memória. Vamos supor uma RP, que a gente tem mais de 100 telas ali. Se todas as telas estiverem iniciadas na memória, só que eu não vou utilizar 100, essas 100 telas, né? Vamos dizer que eu vou usar uma, duas, três. Só que eu tenho 100 telas que era da memória. O tamanho da minha aplicação vai lá para o espaço, vai ficar imenso, vai consumir muita memória do computador à toa. Por isso a gente assume esse papel perante o Delphi que a gente vai criar e a gente vai destruir os nossos forms. Então a gente vem aqui em Project Options. E aí aqui, pessoal, no nosso Option, a gente vem aqui em Forms, ó. Application, Forms. Olha o danado aqui, ó. A gente vai tirar ele daqui. Simplesmente fazer isso. Tá bom, pessoal? Fazendo isso, eu estou dizendo para o Delphi que eu vou controlar a memória. Então eu não vou deixar criar um monte de coisa que eu não preciso. Então, pessoal, isso é uma boa prática, tá? Sempre que criar um form, lembre de ir em Project Options, Application Forms e tirar o form do Auto Create, tá bom? Então agora vamos só diminuir aqui. Vamos salvar. Trocar o nome aqui do nosso form. Vamos ver aqui. Name. FR histórico. Nosso caption. Histórico de cálculos. Vou deixar um nome bonitinho aqui. Vamos colocar um memo aqui, pessoal. Vou colocar um Penium antes, pra gente deixar bonitinho. Um Penium. Nosso Penium vai ser all client. Show caption, vou tirar ele daqui. E agora sim, vou colocar um memo aqui, tá, pessoal? E o memo não vou colocar o client não, tá, pessoal? Vou deixar ele alinhadinho aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Não, vou diminuir um pouquinho não, tá bom assim. Aí vamos ver aqui na propriedade lines. Vou colocar aqui histórico. E vamos fazer uma separação aqui. Pronto, ok. E ficou muito grande, eu vou... Então, deixa eu tirar só esse pedacinho aqui. Aí, legal, pessoal. Então, beleza, temos o nosso histórico aqui. Outra propriedade que a gente pode ativar também para ficar legal. Eu vou só aumentar o tamanho aqui da fonte. Ó. Cadê o size? Eu vou deixar 12, deixar ele maiorzinho. Aí a gente consegue vir no lines aqui de novo e apagar o excedente aqui. Ó. Ok.
E então vamos vir aqui, vamos escrever scroll para a gente habilitar o scroll aqui, ó. Então a gente coloca o scroll vertical, olha que legal, ele aparece aqui pra gente. Vou aumentar um pouquinho só aqui. Aí, então um pouquinho aqui também, só para ter um efeitinho aqui. E o memo ele vai servir de olho, ele vai ser somente leitura, não vamos escrever nele com o teclado, somente o programa vai escrever nele. Legal, pessoal? Então é só uma telinha de histórico para a gente exibir o histórico dos cálculos. E aqui vamos fazer assim, ó. Vamos criar uma procedure set histórico, porque quem está gravando a lista de histórico é a nossa calculadora. Porém, temos uma tela que exibe esse histórico, né? Então a gente recebe via parâmetro de outra tela. Então a gente vai fazer aqui, ó, a lista. O A, pessoal, é um padrão que o Embarcadero manda no Style Guide pra gente, tá? Então, por isso que a gente coloca ele aqui. A lista histórico, dois pontos, string list. Olha, pessoal, concorda que fazendo dessa forma aqui, se eu tivesse 5, 6, 10 telas que tivessem que apresentar históricos diferentes por contexto, eu conseguiria usar a mesma tela para qualquer outra tela que precise exibir um histórico. Então, dessa forma, a gente consegue pensar em reaproveitamento de código, tá, pessoal? Sempre que a gente escreve um código, a gente pode pensar em montar ele pensando já que a gente pode reaproveitar em outro local, tá? Assim a gente evita de dar Ctrl+C e Ctrl+V em códigos para a gente não ficar criando código à toa e dificultando a manutenção. E aqui, pessoal, memo 1, que é o nosso memo ali, ponto lines, ponto add. Aqui, pessoal, a gente não precisa criar a nossa string list. Mas por que a gente não precisa criar a nossa string list? Porque nós vamos receber nosso string list por parâmetro, pessoal. Ah, aqui, desculpa, é add strings nesse caso. Por que add strings? Ele pede um tstring e eu estou criando um tstring list. Aqui novamente, pessoal, aqui é a orientação objeto, tá? O tstring, ele é um tipo primitivo, vamos assim dizer, é um tipo pai. E o tstring list, ele é um tipo filho de tstrings. Por ele ser um filho, ele consegue passar ele para o pai. Mas o pai não consegue passar para o filho, tá? Porque o filho normalmente tem mais especializações do que o pai. É um pouco complexo eu conseguir explicar isso sem entrar na orientação objeto, tá, pessoal? Então eu vou deixar para vocês aqui que o tstrings aqui que ele recebe, ele é pai do tstring list. Então o tstring list consegue ser passado para o tstrings sem precisar de cast, tá? Então vamos só se atentar e vamos se ater a isso. O tstrings ele recebe um tstring list por ele ser um pai do tstring list, tá bom, pessoal? Não vou entrar em detalhes aqui porque é um tema complexo, a gente precisa de um curso específico de programação orientada a objeto para eu conseguir explicar isso a fundo para vocês, tá bom, pessoal? Mas aqui estamos então recebendo um string list e passando aqui para dentro do nosso memo, que é basicamente o que? Eu vou ter uma lista aqui e usando esse método aqui, addStrings, ele pega toda a lista e passa para dentro do memo de uma vez só. Porque senão, como eu teria que fazer? Eu teria que fazer um for aqui, percorrer cada index dessa lista e dando add também funcionaria. Só que aqui a gente economiza código usando esse addStrings. Tá bom, pessoal? Então, aqui já temos o nosso formulário montado. E por que eu não preciso criar aqui então o tstring list? Porque eu vou receber. Se eu tentar usar ele sem criar, ele vai me retornar uma violação de acesso. Porém, como eu estou criando um string list aqui, ó, que a gente criou lá no método de create, estou adicionando o valor dele aqui. A gente criou ele, deixa eu encontrar aqui, o form create. Ó. A gente criou ele aqui. Ele vai ser destruído somente quando a aplicação for fechada. Então, quando eu clicar no x para fechar a aplicação, ele mata para mim essa lista.
E como eu criei ela aqui, eu vou passar ela por parâmetro aqui. Então eu já vou passar ela criada. E aí eu só vou passar ela para dentro do meu memo. Ou seja, eu estou fazendo uma transferência de um local para o outro. Mas por conta disso, eu não preciso criar ele localmente aqui. Tá bom, pessoal? E lembra que eu falei para vocês do free e do free engineer? Então vamos ver ele aqui, ó. Aqui no nosso botão de histórico, a gente faz assim agora, olha. Aqui, pessoal, existe um cara chamado try finale. Como é que funciona esse cara aqui? Eu coloco um código aqui para criar. Eu executo todo o try. Se der algum erro no meio desse pedaço aqui onde vai estar o try, ele executa esse final de qualquer jeito. Se eu não colocar o final, se ele der um erro aqui no meio do caminho, ele sai do método e abandona tudo. Então, por que isso daqui é útil, pessoal? Por causa disso daqui, ó. var fr histórico, dois pontos t fr. Verdade. Para a gente conseguir utilizar, ó, esse aqui é o nome do nosso form aqui, ó, da nossa classe de histórico, tá, pessoal? Para a gente conseguir utilizar ela, a gente tem que copiar esse nome aqui, ó, o nome da unit, e temos que colocar aqui, nessa unit. Temos essas uses aqui, ó, a gente coloca nas uses, porém a gente vai utilizar num botão que a gente vai criar toda vez que a gente vai chamar essa tela só quando a gente precisar. Então, se a gente não precisa, pessoal, declarar aqui o nosso form ou qualquer tipo, coisa que a gente for usar, a gente coloca uma uses aqui embaixo do implementation, ó, uses, a gente coloca ele aqui dentro, abaixo do implementation. Se a gente for utilizar ele aqui, tipo assim, um string list, vamos supor que ele pertence a essa classe aqui, ele não funcionaria, porque ele está acima do nível da onde eu declarei, então ele teria que estar aqui, ó. Porém, se eu vou utilizar aqui localmente, eu vou criar aqui, então, tipo, igual esse var aqui que a gente fez, vamos supor que fosse o form ali. Aí aqui funciona, porque ele está aqui embaixo. Por que dessa divisão de uses aqui em cima e uses aqui embaixo? Toda vez que o Delphi é compilado, ele olha para ver se tem alterações aqui. Então, quanto mais usos em cima, mais lento fica para compilar o Delphi. Aqui, enquanto ele gera uma DCU, ele vai só a primeira vez que ele não encontrar, ele gera aqui. Porém, na segunda vez que você for compilar, ele já gerou a DCU daqui, então ele não fica olhando essas luzes aqui de baixo. Ele vai olhar mais as luzes de cima. Então, por isso que a gente tem que se preocupar com essa divisão. Então, tudo que a gente consegue colocar aqui embaixo é para usar do implementation para baixo. A gente não depende desse escopo aqui, do private ou do public, tá bom? Então, aqui no botão, pessoal, agora a gente já colocou a nossa uses lá. Então, agora a gente consegue enxergar o nosso form ali, ó. Ele apareceu aqui pra gente, ó, TFR histórico. Então, ponto e vírgula. E aí agora, pessoal, a gente vai fazer igual a gente fez lá com o string list. Só que a gente vai fazer aqui, como a gente vai criar e destruir aqui, então a gente faz um bloco try finale para a gente não deixar estourar a memória. Por quê? Porque aqui, ó, vou dar um create. E por que ele... E aqui, pessoal, por ser um form, ele pede um owner, um pai, né? Quem que vai ser o pai deste form que eu estou criando? Vai ser eu mesmo, vai ser meu form principal. Ou seja, o TFR Calc, ele é pai agora, ele é o dono do histórico. Para o histórico ser criado, ele precisa de um dono. Então, o que eu faço? Eu escrevo self, eu digo eu mesmo, sou eu. Então, aqui eu estou assinando que sou eu o dono do histórico. E aí, aqui, pessoal, a gente faz assim, ó, ponto show modal. O que acontece eu fazendo o show modal? Eu seguro a execução nesse ponto. Ele só vai executar o que vier para baixo do show modal quando a tela do histórico for fechada. E quando a tela do histórico for fechada, eu faço o quê? Eu libero da memória essa tela do histórico. Eu dou um free aqui. Então, o que acontece? Eu crio ela. Eu sempre vou garantir a criação. E aí eu vou tentar fazer alguma coisa. Aí eu venho para cá. Se der um erro aqui, eu já vou vir aqui limpar da memória. Eu não vou deixar ela ficar lixo lá na memória. Então, por isso que serve o bloco try finale. Eu crio antes do try para garantir a criação.
mando executar, mando ele tentar fazer alguma ação. Se essa ação der certo, ele executa o final e sai fora. Se essa ação der errado, ele também executa esse final e sai fora. Então, só que aqui, antes de eu executar, eu preciso exibir o histórico, né? Então eu faço aqui, ó. Lembra o método que a gente criou? A gente criou um método público. Se ele é um método público, eu consigo enxergar ele, ó, set histórico. Se ele fosse privado, eu não consigo enxergar ele aqui, tá, pessoal? Então, ó, SL histórico. Ó, 100 anos, pessoal. Perfeito, né? Olha só para mostrar para vocês, tá? Vai gerar um erro ali, ó. Se eu passar aqui, ó, para privado. Quer ver? Ó, não é possível acessar TFR histórico, set histórico. Ó, ele não encontra. Porque daí ele fica privado apenas a essa classe aqui, a essa unit aqui. Se eu colocar ele público, qualquer pessoa que tiver a users e criar o objeto aqui do TFR histórico consegue utilizar ele. Então, vamos ver funcionando aqui, pessoal. Vou executar aqui. Então vamos lá. 4 mais 4, 8 vezes 2, 16 dividido por 4, 49,5 menos 14,2 igual. E aí, vamos lá, histórico. Então fiz todos esses cálculos, né? Olha que legal. 4 mais 4, 8 vezes 2, 16 dividido por 4, 49,4 menos 14,2. Está aqui o nosso histórico. E conforme a gente for utilizando, ele vai aumentando. Então, deixa eu apagar tudo aqui. 9 vezes 2. Histórico, olha aí o nosso cálculo. Legal, né, pessoal? E eu falei que ia dar uma dica bônus para vocês, né? Olha que bacana isso daqui. A gente está querendo deixar mais parecido com a calculadora do Windows, né, pessoal? E ela é pretinha, bonitinha, né? Olha que legal que a gente pode fazer aqui, ó. Sem a gente precisar mexer no estilo, tá? Ir lá, escurecer tudo, trocar a fonte para branco. O Delphi ele tem um esquema muito legal para a gente, pessoal. Então, vamos ver aqui em Project, né? Project Options, eu já cliquei aqui. E aí a gente vem aqui, ó, aparência. E aí temos esse cara aqui, ó, Windows 10 Dark. Salvar. Quer ver a mágica, pessoal? Olha que legal. Olha que legal, hein, pessoal? Bacana, né? E continua funcionando, tá? Mas olha, a gente aplicou um tema Dark na nossa aplicação sem precisar de fazer código nenhum, hein? Isso é muito legal, né, pessoal? Olha aí. E continua tudo funcionando bonitinho. Show de bola, pessoal? Bom, na próxima aula, então, é a última aula, pessoal. A gente vai debugar esse projeto e ver os pontos aqui, tudo funcionando, tá? E aí eu vou ensinar para vocês aqui umas listinhas de debug, né? Pra gente ir olhando e tal. Mas por essa aula é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido bem legal para vocês também. Quanto foi legal para mim ministrar aqui essa criação da calculadora, né? A gente conseguiu colocar um pouquinho de complexidade nele e aprender mais sobre o Delphi, ver bastante método, né? Fiz questão de criar o histórico aqui para a gente ver a interação dos formulários aqui, como que funciona. Então, pessoal, por essa aula é isso. Vejo vocês na próxima aula, na última aula. Espero que tenham gostado. Bons estudos e um forte abraço.